Olá, pessoal! Dando continuidade aos assuntos que a gente está trabalhando, né, para dar complemento ao que a gente está vendo em sala de aula. Nessa aula assíncrona da segunda unidade, nós vamos estudar sobre as atribuições do enfermeiro na atenção primária e secundária, né? O foco da nossa disciplina em saúde coletiva 1, como eu já venho discutindo com vocês, é a atenção primária, né? Mas a gente sabe que é um trabalho que vai ter continuidade quando a gente chegar na nossa próxima disciplina, que é a saúde coletiva 2, tá? Mas quando a gente pensa em atribuição do enfermeiro na APS, é só a gente pensar no que o enfermeiro faz, né, nas infinidades de atribuições que o enfermeiro tem nas unidades básicas de saúde, que é o principal ponto de cuidado, né, quando a gente pensa em atenção primária. Mas e quando a gente reflete um pouco sobre a atenção secundária, né? Então, eu vou chamar a atenção de vocês para essas atribuições, tanto no nível primário quanto no nível secundário, certo? Então, para a gente iniciar, né, eu vou começar pela atenção primária e falar que a prática da enfermagem no âmbito da atenção primária à saúde deve estar fundamentada na Lei do Exercício Profissional, que é a Lei 7.498 do ano de 1986, lei essa que a gente, aliás, que vocês estudaram, né, lá nas primeiras disciplinas do curso, as disciplinas introdutórias, assim como esse decreto 94.406 de 1987, que também regulamenta a prática do enfermeiro nos diversos âmbitos de assistência. Cabe ressaltar que essa prática deve ser respeitada em todas as suas dimensões. Então, quando a gente fala da lei do exercício profissional, a gente não está falando somente do enfermeiro, mas da equipe de enfermagem, que é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. É claro que nessa aula eu vou trazer para vocês as especificidades das atribuições do enfermeiro, né? Mas nós sabemos que cada pessoa dessa, né, no caso, o enfermeiro tem suas atribuições, o técnico de enfermagem vai ter outras atribuições, algumas são comuns, mas outras são diferentes, porque diz respeito ao processo de trabalho de cada profissional, certo? E aí, falando, como eu disse para vocês, né, começando pela atenção primária e de acordo com a lei do exercício profissional e do decreto, algumas das atribuições do enfermeiro na atenção primária. Então, eu vou listar algumas para vocês e aí a gente vai discutindo, certo? Primeira delas, direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica, instituição de saúde pública ou privada, chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Então, um dos nossos processos de trabalho na enfermagem, gente, é o processo gerenciar. Então, faz parte da nossa profissão exercer essas funções quando for possível, né? Lembrando que não existe o enfermeiro-chefe, né? Existe o enfermeiro que está na atribuição de chefia, de coordenação de uma unidade, de coordenação de um setor, né? Mas essa terminologia enfermeiro-chefe a gente não utiliza, tá? Então, isso é algo que a gente pode estar fazendo não só no âmbito da atenção primária, mas também em outros lugares também. Assim como a organização e direção dos serviços. Então, uma outra grande atribuição muito importante da enfermagem é ser o coordenador da equipe, não só da equipe de enfermagem, mas também da equipe multiprofissional. Dentro desse papel de coordenação, né, de supervisionar, também cabe a questão do planejamento, da organização, da coordenação, da execução e avaliação dos serviços da assistência da enfermagem, né? Eu costumo dar alguns exemplos e dizer que muitas das coisas que acontecem no serviço de saúde, todo mundo corre e grita por quem? Cadê o enfermeiro? Cadê a enfermeira, né? Então, isso não é à toa, é porque realmente a gente tem essa atribuição, tá? Outra coisa também que é atribuição do profissional enfermeiro é a questão de consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Então, vocês já devem ter ouvido falar em enfermeiro auditor, né? Enfermeiro que presta consultoria, e aí diversos tipos de consultoria, tanto voltadas para assistência propriamente dito, como a gente escuta muito falar hoje em dia de consultoria em aleitamento materno, como também de consultoria de gestão, né? Gestão de serviços de saúde, tá? Uma outra atribuição muito, muito importante, né? Sem dúvida nenhuma, é a consulta de enfermagem. Tá? Então, já que a gente realiza consulta de enfermagem, a gente também faz diagnóstico de enfermagem, traça plano de cuidados de enfermagem, que é o que a gente chama de SAI, né? Assistência da atenção em enfermagem, sistematização da assistência em enfermagem. Então, essa consulta de enfermagem, trazendo para a nossa perspectiva da atenção primária, ela vai ser o quê? As consultas de
puericultura, consultas de pré-natal, consultas de hiperdia, consultas de planejamento familiar, né? Consultas em saúde do homem, consultas em saúde da criança, a questão de imunização, tá? Então, é uma infinidade de tipos de consulta que a gente pode estar realizando. E aí, como eu falei para vocês, né? Já adiantando, nós temos também a questão da prescrição da assistência de enfermagem e dos cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida, tá? E aí, falando nisso, a gente presta o cuidado ao paciente nos mais diversos contextos, né? Tanto em risco grave, mas também na questão da promoção da saúde, né? Então, é muito importante aqui, por isso que eu coloco essa imagem, para vocês lembrarem que não basta apenas que a gente saiba e que a gente exerça cuidado de enfermagem ao paciente crítico, ao paciente doente, ao paciente grave. A gente tem que pensar no cuidado de enfermagem também pensando na promoção da saúde. Tá? E o que é a promoção da saúde? É evitar que as pessoas cheguem a um quadro de adoecimento. Ou se essas pessoas chegarem a um quadro de adoecimento, fazer com que elas tenham uma melhor qualidade de vida. Tá? E aí a gente também participa como integrante da equipe na participação do planejamento, da execução e avaliação de programas de saúde. Então, quando vocês conhecerem uma unidade básica de saúde, vocês vão ver que quando chega o Outubro Rosa, por exemplo, é o enfermeiro que tem que pensar, né, juntamente com a sua equipe, em qual ação vai ser realizada, o que vai fazer, dentre tantas outras coisas que ele vai realizando para além de meses, né? Para além de campanhas simbólicas, mas também aquilo que vai sendo realizado todos os dias, como, por exemplo, os planos assistenciais, as prescrições de medicamentos. É claro que o enfermeiro não prescreve alguns medicamentos, né? Tem alguns que são liberados de acordo com o município, mas isso aqui é pensando numa perspectiva de cuidado multiprofissional, né? A gente fica a cargo de acompanhar, mas não de prescrever propriamente dito um medicamento e, de certa forma, não esquecendo, como eu falei para vocês, de ações de promoção da saúde. E aí, nessas ações de promoção da saúde, nós temos tanto a educação em saúde como a educação permanente, que são alguns assuntos que a gente também vai estar trabalhando nessa disciplina. Certo? Participação em projetos de construção ou reforma de unidade de intervenção, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral, né? Então, vejam que aqui eu estou falando de atribuições que servem tanto para a atenção primária quanto para outros serviços de saúde, mas é claro que tudo que eu quero falar aqui para vocês, eu queria que vocês reportassem a atenção primária. Tá? Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Então, existem alguns danos que podem ser causados e é por isso que uma das etapas da SAI é a reavaliação, né? Na verdade, a avaliação dos resultados. Então, assim, a gente traça um plano de cuidado para o paciente, vamos pensar, por exemplo, no paciente que está no domicílio, né? E aí a gente precisa estar reavaliando e vendo o que é melhor, o que vai ser mudado, o que não vai ser, tá bom? A assistência de enfermagem a gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido, como eu já falei para vocês, né? Alguns exemplos no pré-natal, nas consultas de C&D, né? Que é as consultas de crescimento e desenvolvimento, na visita domiciliar puerperal, nas consultas de enfermagem de planejamento familiar, que vão ser prestadas a esta puérpera, né? Então, a gente tem essas atribuições aí no âmbito da atenção primária. Os profissionais, importante isso daqui, né, que está lá no nosso decreto, na lei do exercício profissional, e aí eu dou ênfase para vocês que para os profissionais enfermeiros e enfermeiras que têm o certificado de enfermeira obstétrica ou obstetriz, né? Assistência parturiente ao parto normal, identificação de distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico, assim como realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessária. Então, lembrando que isso daqui pode ser uma atribuição do enfermeiro, né, desde que ele tenha aqui essa especificidade de ser enfermeiro ou enfermeira obstetra ou obstetriz. Certo? Eu trago aqui, como eu falei para vocês, porque muitos dos profissionais que estão lá na atenção primária, eles também têm essas especializações. Então, por exemplo, se chega uma gestante lá em trabalho de parto, né? A depender se ele estiver aqui e for um trabalho de parto sem distócia, né? Ou seja, sem intercorrências,
esse parto, de repente, pode ser realizado na atenção primária, né? Ou, se não for realizado na atenção primária, pode ser encaminhada essa gestante com mais rapidez e eficácia para outro serviço, beleza? E aí, gente, na atenção secundária, né? Normalmente a atenção primária, como eu falei para vocês, é mais fácil de a gente identificar. Por quê? Porque é muito mais comum no nosso cotidiano a gente pensar na atenção primária, nos postos de saúde, do que a gente pensar o que é a atenção secundária, né? Esse assunto aqui a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada na Saúde Coletiva 2. Mas só para introduzir vocês nesse assunto, a atenção secundária ela nada mais é do que o nível ambulatorial e hospitalar. Então é aquele serviço que está ali, como o próprio nome diz, no meio, né? A atenção secundária nem é de alta complexidade nem de baixa. A atenção secundária ela é de média complexidade. Então, eu trago aqui alguns exemplos para vocês que são fáceis também do nosso cotidiano, para que vocês possam identificar que aquilo é uma atenção secundária e que nós, enquanto enfermeiros e enfermeiras, estamos inseridos naquele tipo de atenção, né? Então, como eu falei para vocês aqui, nesse tipo de serviço, né, de atenção secundária, nós temos uma tecnologia intermediária, ela também é conhecida como média complexidade. Algo que caracteriza muito a atenção secundária são os atendimentos de urgência e emergência. E aí, se eu perguntar para vocês que exemplo vocês veem diretamente na cabeça, né? Vão pensando aí no exemplo que a gente poderia ter no nosso cotidiano de atendimento à urgência e emergência, que já vou falar mais sobre isso. Atividades assistenciais nas 4 especialidades básicas, certo? E aí a gente também vai ver que especialidades básicas são essas. Algumas especialidades estratégicas, urgência e emergência, como eu já havia dito, e apoio diagnóstico e terapêutico. Esse apoio diagnóstico e terapêutico, gente, vai ser relacionado exatamente ao que o próprio nome diz, né? A exames, por exemplo, né, que ajudem a fechar o diagnóstico. Por exemplo, quando eu estou lá na atenção primária, eu vou fazer o exame clínico das mamas, né, a palpação das mamas de uma mulher, né? E aí eu vejo um nódulo palpável, e aí essa mulher de repente tem um histórico de câncer de mama na família, aquela coisa toda. Eu não posso fechar um diagnóstico a partir daquilo, nem posso dizer que a mulher, por exemplo, está com câncer de mama, como também não posso, né, já que eu estou palpando e ela tem um histórico, dizer, não, vai ficar tudo bem. Eu vou precisar de algo para subsidiar o meu diagnóstico, né? E esse algo, ele vai estar onde? Vai estar na atenção primária? Não, vai estar na atenção secundária. Por exemplo, por meio da ultrassonografia mamária ou da mamografia, né? Que aí a gente pode ter essas duas possibilidades, a depender da idade e a depender da condição dessa mulher, né? Então, nós estamos nesse contexto também de serviços de diagnóstico terapêutico, outros exemplos também, né? Eu nem ia me aprofundar nisso, mas só para vocês entenderem. Nas clínicas de hemodiálise, por exemplo, nas próprias clínicas laboratoriais, né, de exames de imagem ou de exames de sangue laboratorial e tantos outros contextos de atenção secundária que nós também estamos inseridos e a gente vai se aprofundar nisso em outro momento, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos, né, de atenção secundária, onde nós estamos inseridos. E por falar em exemplo, né, como eu falei para vocês, lembrar de um serviço de urgência e emergência de cara, né, em que o enfermeiro está. Unidade de pronto atendimento, as chamadas UPAs, né, as conhecidas UPAs ou UPAs, como queira, né? E aí é um exemplo de atenção secundária, só que é importante que a gente tenha ciência de que para que o usuário ele tenha acesso à atenção secundária, ele precisa ser encaminhado, né? O ideal é que ele seja encaminhado para essa unidade de pronto atendimento, claro, a depender da situação, né? Por um centro de saúde da família ou unidade básica de saúde da família, né? Mas lembrando que as unidades de pronto atendimento também são portas de entrada. Mas o que eu chamo a atenção, gente, é porque muitas vezes esse serviço de UPA, ele fica um serviço super lotado, por quê? Porque as pessoas descredibilizam a atenção primária, né, não querem fazer aquele cuidado continuado, aquele acompanhamento, e vão para a UPA sempre porque tem um remédio ali e vai ficar bom de cara, né? Então, esse é um dos motivos, entre tantos outros, que a gente tem serviços de UPA, por exemplo, bastante superlotados, né? E nós, enquanto enfermeiros e enfermeiras, estamos inseridos aqui nesse contexto, certo? Dando continuidade, né, como eu havia dito,
a função assistencial, né? Existe uma infinidade de funções assistenciais que nós, enquanto enfermeiros, também realizamos no âmbito da atenção secundária, tá? Não só, como eu disse, não só relacionado a urgência e emergência, né? Por exemplo, a unidade de pronto atendimento, mas também em outros aspectos, como na educação continuada, certo? Na educação continuada, quando eu, enquanto enfermeiro, ou eu me especializo, ou eu tenho uma especialização e vou capacitar a minha equipe da atenção primária, por exemplo, né? Isso também pode ser algo da nossa prática, né? O atendimento ambulatorial, então, por exemplo, em serviços que precise ter, que você vai passar pelo médico, por exemplo, um médico de especialidade, né, que também se encaixa na atenção secundária, por exemplo, um obstetra, mas essa mulher precisa antes passar por uma triagem, um exame físico, uma anamnese. Quem pode fazer e quem vai fazer isso, né? O enfermeiro. Muitas vezes é o enfermeiro ou, em alguns casos, o técnico de enfermagem, mas a maioria, o enfermeiro. A função de gerenciamento, que como eu falei para vocês, ela está tanto na atenção primária, quanto na secundária, quanto na terciária, porque faz parte do processo de trabalho do enfermeiro, né, da gente enquanto enfermeiro. Então, é muito comum que o profissional enfermeiro esteja envolvido nessa situação de gerência, tá? Assim como desenvolver o acompanhamento junto ao paciente. Então, quando a gente fala naquela história de a equipe de enfermagem é a que está mais próxima do usuário. Não é à toa, né? É porque a gente realmente acompanha ou busca acompanhar o paciente da entrada até a sua saída, né? Seja por óbito ou seja por alta. Então, a gente está ali enquanto equipe de enfermagem acompanhando isso, atuar como função de gerência e assistência simultânea. Então, uma vez que eu estou dentro da unidade, não é porque eu estou exercendo a função de gerência que eu vou ficar só, por exemplo, dentro de uma sala sem saber como as coisas lá fora estão funcionando. Até porque eu tenho que gerenciar de acordo com a minha realidade. Então, eu não posso simplesmente estar gerenciando com o que eu estou vendo aqui no computador, no manual, sem entender a realidade do meu serviço, né? Então, é muito importante isso. Fazer os primeiros procedimentos. Então, tem alguns procedimentos ambulatoriais que nós podemos estar realizando, tá? Como, por exemplo, eu disse para vocês, a assistência ao paciente em hemodiálise, o enfermeiro faz essa assistência, né? Atua ali diretamente com o tratamento, assim como o tratamento em oncologia, né? Vai ter um enfermeiro lá também participando dessa equipe, tá? Dentre tantas outras atribuições também que ele pode estar fazendo, certo? Controlam a alta, então, é como eu disse, né? A gente está realmente acompanhando esse usuário do momento em que ele entra até o momento da sua saída, seja por alta ou seja por óbito, assim como a gente também está acompanhando a assistência à medicação. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Ah, mas enfermeiro não faz medicação. Praticamente não faz medicação, é só o técnico de enfermagem. Então, realmente, dependendo do serviço, o enfermeiro ele pouco administra medicação, mas isso não quer dizer que a gente não precisa saber disso, inclusive vocês já estão estudando e vão se aprofundar ainda mais na administração de medicamentos, como a gente precisa também conhecer esse processo de trabalho para executar e também para estar acompanhando a nossa equipe, tá? Porque em caso de alguma intercorrência, se um técnico, por exemplo, não conseguir fazer, somos nós que temos que ir lá, né, e realizar esse procedimento, né? Em pegar aquela veia, em fazer aquela intramuscular mais difícil e por aí vai, né? Então a gente precisa conhecer esse processo de trabalho para também estar atuando diretamente com o nosso paciente quando necessário, certo? Outra coisa que nós temos também é a observação dos leitos. Então, não é à toa que você já vem estudando também, né, a questão da anamnese do exame físico. E isso a gente faz também em todo o contexto de assistência ao paciente, inclusive no paciente hospitalizado, né, ou no paciente em tratamento, que a gente tem que estar acompanhando a sua evolução, tem que estar acompanhando o seu quadro, se está tendo resultados positivos, se está tendo resultados negativos, aquela assistência de enfermagem ou aquela assistência multiprofissional, ela precisa ser modificada em algum ponto ou não? Ela está realmente conseguindo cumprir aquilo que ela se propõe, né? Então, a gente precisa estar fazendo essa observação de leitos, como mostra aqui nessa imagenzinha, né?
tá anotando. Muita gente diz assim, o enfermeiro só faz anotar, né? O enfermeiro é o que faz os textos. Mas, na verdade, é porque é uma das nossas atribuições estar fazendo esse processo de acompanhamento, né? Não só de observação, de olhar, mas também de registrar, tá? Então é por isso que vocês aprendem a fazer bem direitinho como é que faz uma anamnese, como é que faz um exame físico e por aí vai, certo? Então, gente, era isso que eu queria trabalhar com vocês na aula de hoje, tá bom? São inúmeras atribuições, como eu falei para vocês. Muita coisa a gente vai se aprofundar em sala de aula, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer coisa a gente vai conversando e tirando mais dúvidas em sala de aula, tá? Obrigada pela atenção, um abraço e até mais.